Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha, estamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai dar início a falar um pouquinho sobre cilindros, tá? Então vocês vão ter já os prismas e os cilindros. É muito parecido um com o outro. A diferença principal é que o prisma para a gente ele é um poliedro e o cilindro para a gente nós vamos classificá-lo como um corpo redondo. Então eu coloquei alguns exemplos de cilindro, né? Basicamente latinhas, né? Esses potes, ou por exemplo um silo, tudo bem? Então tudo isso que eu mostrei para vocês aí, né? O silo, as latinhas, são cilindros, tudo bem? Então, quando a gente fala em cilindro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são os elementos de um cilindro, né? O que ele tem de diferente de um prisma, tá? Bom, primeiramente, o prisma, pessoal, a gente tinha lá um polígono, né, que se repetia uma certa quantidade de vezes para formar o nosso prisma, o nosso poliedro, certo? A diferença daqui é que ao invés de a gente ter duas bases paralelas que são um polígono, nós vamos ter duas bases paralelas que são circunferências, são círculos, tá bem? Por esse motivo, a gente vai ter principalmente dois elementos. Nós vamos ter o raio da circunferência que nós temos, que são as minhas bases, ok? Então eu tenho uma base superior e uma base inferior. Essas duas bases sempre serão circunferências no cilindro, ok? De mesmo tamanho, tudo igual, certo? E a altura do meu cilindro. Lembrando que a altura é o segmento que faz 90 graus com a base. Note que diferente, né, dos meus prismas, eu não tenho arestas ao redor, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui um tubo de desodorante, eu não tenho nenhuma aresta aqui. Isso daqui é uma coisa única, né? Isso daqui é uma coisa uniforme. Mas, se eu olho isso dessa forma, a gente tem a noção de que existe uma linha lateral aqui, vocês enxergam? Essa noção dessa linha lateral que a gente enxerga, que no desenho a gente até representa ela, a gente chama de geratriz, tá? Então, a gente tem a coisa chamada geratriz. Ah, Gustavo, mas então a geratriz e a altura são a mesma coisa? Não necessariamente, calma. A altura é a distância entre as bases, certo? Desde que seja um segmento que faz 90 graus. Geratriz vai ser esse segmento fictício que liga as bases, são coisas diferentes, ok? Bom, já vou dar aqui para nós a primeira fórmula importante, né? Volume. Gente, da mesma forma como eu falei nos prismas, pensa comigo. Se no prisma eu tinha um polígono que se repetia por toda a altura, e o volume era a área da base vezes a altura, no cilindro a gente tem a mesma situação, porque eu tenho um polígono, na verdade eu tenho uma circunferência, não um polígono, né? Eu tenho uma circunferência, um círculo, que vai se repetir H vezes. Imagina que a gente está empilhando vários círculos. Então, o nosso volume, ele continua sendo a área da base vezes a altura, só que agora a área da base sempre será a área de um círculo, que a gente calcula por πr ao quadrado vezes h, sendo h a altura do meu sólido, ok? Então, πr quadrado é a área da base, h a altura do sólido. Bem tranquilo, galera, bem fácil. Por isso que a gente vê prisma e logo em seguida cilindro, ok? Bom, como eu falei, nem todo cilindro, a geratriz e a altura é a mesma coisa, tá? Isso vai depender muito dos tipos de cilindro que nós temos. Nós temos dois tipos, o cilindro reto e nós temos o cilindro oblíquo. Isso em relação à inclinação, né, desse cilindro. Então, como eu anoto aqui para vocês, ó, eu tenho uma geratriz perpendicular à base. Ah, então nesse caso, a geratriz e a altura são a mesma coisa. Agora, num cilindro circular oblíquo, né, a geratriz e a altura são coisas diferentes. A geratriz é essa linha que liga as minhas duas bases, ok? Enquanto que a altura seria um segmento, né, se a gente for olhar aqui, ó, que faz 90 graus com a base de baixo, tá? Então isso seria a altura. Eu posso também projetar essa altura para fora da figura e fazer um Pitágoras, tal qual eu falei no prisma para vocês, ok? Então, cilindro reto
geratriz e altura fazem o mesmo papel, cilindro oblíquo, geratriz e altura não fazem o mesmo papel, ok? Para vocês, no ensino médio, muito difícil aparecer cilindros oblíquos, tá? Aparece, porém é difícil, tá? Bom, outra grande propriedade importante para a gente é calcular a área dos meus sólidos, né? No caso do prisma, era só a gente calcular a área de todos os polígonos que tinha. Agora, olha só essa figura aqui incrível que eu encontrei para vocês. Gente, quando a gente pega um cilindro, a gente pode planificá-lo. Esse termo planificar vai ser muito útil para a gente em muitos exercícios. O que é planificar? É você pegar o sólido e abrir ele, literalmente abrir ele. Se eu pegar isso daí e abrir, note que a gente vai ter uma circunferência da parte de cima, vai ter uma circunferência da parte de baixo e vai sobrar isso daqui, como se fosse uma folha de papel. Essa folha de papel, na hora que a gente abre ela, a gente encontra um retângulo, né? Agora, olha só, esse retângulo ele tem duas dimensões importantes. Essa dimensão aqui vertical, que é a própria altura do meu cilindro, vejam que é o mesmo H, e eu vou até grifar com um azulzinho para deixar claro, essa base que mede 2πr. Por que essa base mede 2πr? Porque essa base, gente, é exatamente aquilo que pega toda em volta do meu cilindro, ou seja, é toda essa circunferência que está aqui embaixo. E para a gente calcular esse comprimento, a gente calcula por 2πr, né? Isso é importante, são fórmulas de circunferência e círculo que vocês aprenderam no primeiro ano. Então a gente tem duas, né, dimensões importantes. A gente tem a altura aí, nesse retângulo, que é mesmo essa altura aqui, e a gente tem o comprimento da base, ok? Por isso 2πr. Bom, vamos lá. Quero calcular a área dessas partes, porque a área do meu cilindro vai ser a área dessas três partes. Então, a parte de cima, essa área é πr ao quadrado, né, área de circunferência, da mesma forma como essa parte de baixo, πr ao quadrado. Já essa parte do retângulo, né, retângulo, a área dele é base vezes altura. Então, vai ficar 2πr vezes h. Então, a área total de um cilindro é dada por 2πr², porque eu tenho a superior e a inferior, mais 2πrh. Agora, gente, notem uma coisa que acontece muito e que pode ser muito útil para vocês. Percebam que eu tenho 2πr nos dois termos. Então, eu posso colocar ele em evidência. Eu posso escrever 2πr vezes r mais h. E aí, com isso, a gente tem aí, né, uma forma alternativa para a área, ok? Mas é legal que vocês não fiquem decorando fórmula, gente. É legal que vocês entendam o processo para chegar na fórmula. Porque se você decora, a chance de você esquecer num vestibular é muito grande. Então, é legal que você saiba de onde saem as fórmulas para você poder conseguir chegar nisso daqui. Tudo bem? Bom, e para a gente ir fechando, a gente tem duas propriedades legais de conversar. Tem uma coisa que existe muito nos exercícios que se chama cilindro de revolução. O que é isso, gente? Não é um cilindro marxista, não é um cara que está ali para fazer a revolução, nada disso. Cilindro de revolução é, você pega uma figura, né, então no caso a gente pegou um retângulo, né, ou um quadrado, e você rotaciona ele. Na hora que você rotaciona, você gera o cilindro, ok? Então, uma coisa importante, cilindro de revolução, galerinha, ele, nessas condições que eu coloquei, sempre será um cilindro reto. A geratriz sempre será a altura quando você estiver rotacionando um retângulo, né? Se você estiver rotacionando um paralelogramo, por exemplo, aí até você pode ter uma outra figura, ou se você tivesse, né, algo mais ou menos assim, ó, né, ficaria meio estranho, mas enfim. Mas essa ideia da cilindro de revolução é gerar para nós um sólido, ok, que é reto, ok? E para fechar, um outro tipo de cilindro importante para a gente é o cilindro equilátero, tá? O que é esse cilindro equilátero?
Existe uma propriedade no cilindro que se chama secção meridiana. O que é isso? Veja o seguinte, tá vendo que ele fez um corte bem aqui no meio? Se eu pegar isso e abrir para nós, né, vou tentar desenhar para vocês aqui, ó, a gente vai ter mais ou menos essa figura aqui, ó. Vocês enxergam? A gente poderia abrir, ficaria tipo um livro, né, ó. Ficaria algo mais ou menos assim. Tá? Essa figura que abre, ela gera aqui no meio pra gente, ó, ela gera bem aqui no meio pra gente, né? De modo geral, um retângulo toda vez que o meu cilindro ele é reto. Agora, se a minha altura for igual ao diâmetro da base, ou seja, a altura for 2 raios e o diâmetro, obviamente, 2 raios, né, uma medida for igual aí, nós daremos o nome para esse cilindro, cilindro equilátero. Então, cilindro equilátero é aquele cilindro em que a altura ela é igual a 2 raios. Isso acontece porque a secção meridiana, então, secção meridiana, ela é um quadrado. Tá? Então, fica aí o nosso resumão de cilindro. Então, a gente tem que saber o volume, PR² vezes H, a área da base vezes a altura. A gente tem que saber a área, 2πrh, por causa da abertura do meu cilindro. A gente tem que saber também os PRs², obviamente, e lembrar desses casos. Então, o que é um cilindro de revolução, o que é um cilindro equilátero, beleza? E era isso, aulinha bem curta, porque é pouca coisa para falar mesmo. A gente se vê então durante a semana. Um grande beijo, tchau pra vocês.